Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Desde já, senta o dedo aqui no like, que tem ajudado muito os nossos episódios a alcançarem mais pessoas. Então deixe o seu like aqui, inscreva-se no canal. E sim, hoje estamos aqui com um Red Bullzinho, é raro, mas acontece, porque a rotina de trabalho tá insana e o bicho tá pegando. Então o Red Bullzinho hoje não é patrocínio, hein? Red Bull, patrocina nós aí, tá? Hoje o meu convidado é o Felipe Ghisoli ou Ghisoli? Ghisoli. O Felipe é fundador do Universo Narrado, formado em Física e fez mestrado em Física Quântica pela UFMG. Felipe, obrigado pela presença, cara. Valeu, irmão. Eu botei lá na minha caixinha que eu queria trazer alguém das exatas, porque como eu sou formado em neurociências e sou psicólogo, fiz doutorado em neurociências e minha formação é de psicologia, acaba que, obviamente, eu trouxe muitas pessoas ou da psicologia ou do meu departamento, que eu fiz o meu doutorado na UFSC, que é o departamento de fisiologia. Então, dificilmente eu consegui contato com gente das exatas. E quando eu postei lá na caixinha pra galera me sugerir nomes, cara, o seu nome foi o que mais apareceu lá. Pô, legal, cara. Não, acho que no meio da conversa talvez a gente descubra aí o motivo pelo qual a gente tem um público em comum ali. Acho que... Legal, cara. Que isso vai surgir. Mas legal, cara. Agradeço o convite aqui. Maneiro. Legal. Como é que você surgiu na internet? Saiu do mestrado já e foi pra internet ou foi no meio? Cara, não. Foi diferente, assim. Você gostava de física e matemática na época de escola, cara? Ah, mais ou menos, cara. Eu era mais da biologia, da química. É, né? Cara, eu também achava meio chato matemática e física. Mas o fato de eu não entender muito, e quase ninguém entende, todo mundo tem dificuldade, aquilo me estimulava, saca? Eu achava desafiador. E aí, quando eu tinha 17 anos de idade, terceiro ano do ensino médio, eu resolvi que eu ia fazer a prova do ITA, tá ligado? A prova do ITA. Deixa eu ver essa parada aqui, que era uma prova bem difícil, né? E o lance do desafio me pegava. Eu sei que eu peguei a prova pra fazer, cara, de 30 questões eu consegui fazer, tipo assim, 2, 1,5. Olha só. Pô, que negócio difícil e tal. Mas por um lado, esse lance me frustrou, porque era uma prova feita pra quem terminou o ensino médio, né? Eu falei, pô, bicho, eu tô terminando o ensino médio e eu não dou conta de fazer uma prova, né? Então aquele negócio meio que me ofendeu, né? Mexeu comigo. Eu falei, porra, bicho, como assim, né, cara? Eu só estudo e eu não sei fazer esse negócio. E aí eu comecei a estudar por conta própria, algumas coisas diferentes de matemática, de física. Eu lembro que direto eu perguntava pros professores algumas coisas do ITA, eles não sabiam me responder. Isso era 2013, então a internet não era lá essas coisas, YouTube não tinha esse lance de se aprender pelo YouTube. Então eu lembro que meu pai comprou uns livros pra mim e eu estudando, aprendendo umas coisas de matemática. E eu comecei a me fascinar, cara, por matemática. Eu descobri uma nova matemática que eu não tinha descoberto na escola. Eu chegava a ponto de ficar assim, eu faltava de aula literalmente uma semana, cara. Eu ficava em casa, tipo assim, de 8 da manhã até 8 da noite, lendo livro de matemática, de física. Cara? A diretora ligava lá pra minha casa, falava com a minha mãe, pô, cadê o menino? Tá passando mal, o Felipe sumiu da escola. Falava, o menino tá estudando aqui, falou que não vai pra escola não, bicho. O cara quase teve um burnout de estudar matemática. Cara, assim, eu tava apaixonado pela parada, sabe? Quando você começa a realmente aprender alguma coisa, entender como é que funciona e você fica meio viciado naquilo. Eu com neurociência. Isso aí é talvez por isso que a gente já entenda o porquê que o nosso público é sobreposto. Exatamente. Eu falo pra galera, cara, eu estudando neurociência, às vezes eu fico... Aí eu preciso ir ao banco, me dá vontade de eu quebrar meu pé, sabe? Eu não quero sair daqui, cara. Eu quero continuar estudando isso daqui. Não, era isso, cara. Só que isso aí surgiu comigo bem cedo, aos 17 anos. Eu comecei a me fascinar muito por matemática. No início foi matemática, depois física, né? E o que aconteceu? Quando eu me formei na escola... eu tinha estudado tanta coisa que eu não tinha visto na escola e tanta coisa que eu achava tão legal, várias aulas que eu gostaria de ter assistido na escola, mas elas nunca existiram e tal, que eu precisava falar disso pra alguém, cara. Só que, pô, ninguém queria saber de matemática e física, trocava ideia com a minha namorada na época e tal, mas enfim, era difícil ter com quem falar essas coisas e eu criei um canal no YouTube na época pra, sei lá, compartilhar algumas coisas legais de matemática e física que eu aprendia. Na época a ideia era colocar lá as aulas que eu gostaria de ter assistido na escola, mas que nunca existiram. Era só um hobby, então assim, não tinha muito compromisso nem nada, eu tinha 18 anos. Mas eu ia colocando, só que esse negócio foi tomando proporções, né? Assim, de repente bateu 100 mil inscritos, 200 mil inscritos e tal. Na época eu fui estudar até engenharia, outras coisas. Depois que eu mudei pra física, eu fui seguir essa carreira, mestrado, etc. E aquilo ali era só um hobby. Depois que virou uma escola mesmo e tal, um negócio. E o que surgiu assim? E o que foi o momento lá que você falou, que você comentou que descobriu uma nova matemática? O que foi essa nova matemática que você descobriu? Cara, era uma matemática que fazia sentido. Porque qual que é o lance? Quando você tá na escola, a matemática ela é passada de um jeito muito operacional, braçal. Então você pega ali, pô, sei lá, fórmula de Bhaskara, então tá menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A, você pega os números, substitui, gira uma máquina e sai uma resposta. E você não entende muito bem o porquê. Ninguém sabe muito bem como é que o negócio funciona. Parece meio mágico, né? A Bhaskara funciona pra alguma coisa, cara? Funciona, cara. Funciona pra aquilo. É útil pra alguma coisa, Bhaskara? Cara, no mundo fora dos livros? Cara, então, qual que eu acho que é o grande lance da utilidade da
da fórmula de Bhaskara. Tem a ver com essa norma matemática que eu vou te explicar aqui agora, vou chegar lá. Tá. Mas o lance é, o que é essa norma matemática? É uma matemática em que tudo se conecta e faz sentido, sacou? Por exemplo, os gregos lá, 2000 anos atrás. Para os caras a matemática era uma atividade quase que espiritual. Para os pitagóricos, né? Uhum. Era quase que uma seita. Para o Platão também, né? A matemática era acessar algo eterno, né? Uma verdade imutável. Tem até um autor que eu gosto muito, matemática, ele fala o seguinte: Ésquilo será esquecido. Ésquilo foi o escritor grego, né? O pai da tragédia e tal. Ele fala assim: Ésquilo será esquecido, enquanto Arquimedes será lembrado. Porque as línguas morrem, mas as verdades matemáticas são eternas. Então, assim, essa matemática nova era uma, de algum jeito, acessar algo meio eterno, imutável, né? E que fazia total sentido. Uma estrutura em que as coisas se conectam, né? Então a matemática ela é muito lógica. O Abraham Lincoln, troquei até essa ideia com o Lutz lá, ele conta que o que fez ele se tornar um bom orador foi o seguinte: ele era da área do direito. E o tempo inteiro surgia-se a palavra demonstrar, que ele fala. E tal, não sei o quê, tem que demonstrar que o réu, que não sei o quê. Ele fala, por que é demonstrar? Vou estudar o que é esse negócio. E ele cai no Euclides, que é um grego, que escreveu um livro que se chama Os Elementos, que depois da Bíblia é o livro com o maior número de exemplares impressos na história da humanidade. E nesse livro, ele sistematiza toda a matemática, de um jeito que a gente chama de axiomático, que é como se fosse um jogo. Ele coloca 5 regras, como se fosse um xadrez, e constrói toda a matemática a partir dessas 5 regras. Olha só. Isso é muito foda, cara. E aí o Abraham Lincoln fala, cara, quando eu entendi o que esse cara fez, o que o Euclides fez, que é pegar 5 regras e construir de um jeito 100% lógico e irrefutável os argumentos, aí eu aprendi a fazer discursos. Olha só. Eu queria construir discursos igual o Euclides tinha feito a matemática. Ele pegou aquilo como modelo e colocou e mapeou pro discurso. Dele Exatamente, eu vou fazer o discurso de um modo axiomático. Partir de premissas, tirar conclusões lógicas e irrefutáveis. Que maneiro, Thomas cara. Hobbes também fala que ele teve essa Isso visão. você entende que é uma aplicabilidade de uma matemática no mundo real, assim? Cara, não, eu não diria nem que isso é uma aplicabilidade da matemática no mundo real. Porque assim... Ou seria a verdadeira, a matemática nova que você encontrou? Que você... O que seria então essa matemática nova, cara? Ela é quase que uma espécie de filosofia, porque não era muito diferente disso, né? O próprio Platão, na academia dele, estava escrito assim: não são admitidos ignorantes em geometria. Não sei se você conhecia essa. Qual que era o lance? Os platônicos, eles só começavam a se formar e a estudar filosofia depois que eles tinham estudado 5 grandes áreas da matemática. Porque para Platão, inclusive Platão tem vários estudos sobre matemática importantes também e tal, mas para os platônicos, cara, e para Platão, a matemática ela era a base de todo o conhecimento abstrato. Então você só consegue estudar e se formar em filosofia depois que você consegue desenvolver o pensamento abstrato, sacou? A capacidade de abstrair. E essa norma matemática, não necessariamente ela é aplicável pelo ponto de vista que ela está conectada com você desenvolver uma capacidade de abstração. Então agora voltando na fórmula de Bhaskara, ela serve para uma coisa ou outra no mundo real, mas a verdade é que a maior parte da galera que estuda isso na escola realmente não vai usar aquilo no mundo real. Mas o valor dela, para mim, não tá nisso. O valor dela tá em justamente você conseguir compreender por que aquilo é feito e, principalmente, como que aquilo é construído e por que funciona, porque compreender isso é se forçar a desenvolver uma capacidade de abstração. Eu concordo. É justamente o que não se faz na escola. Faz só a parte mecânica, né? Pois é. É isso que eu ia falar. Beleza, eu concordo com você. Eu acho que seria muito legal a gente treinar nos nossos adolescentes e nas crianças e adolescentes e tal. Eu acho que seria muito legal treinar o músculo cerebral da abstração ou do raciocínio lógico ou da construção, da resolução de uma Bhaskara. O problema é que se você fizer só a parte instrumental, o aluno dificilmente vai ter motivação, porque ele não entende esse conceito todo, entendeu? Da onde que vem a parada, né? Cara, eu acho que, na verdade... Você teve que descobrir isso sozinho, né? Sozinho, justamente porque na escola não se ensina isso. E aí quando eu descobri, eu falei, meu irmão, isso aqui faz muito sentido, cara. Aí eu entendi os platônicos, né? Entender e estudar matemática é quase como acessar o eterno, né? Verdades imutáveis, né? 2000 anos se passaram e, cara, a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa e vai continuar sendo por mais 5.000 anos. E só quem entendeu exatamente como é que o Pitágoras construiu essa coisa entende a profundidade de por que daqui 20.000 anos essa merda vai continuar sendo verdade, cara. Porque é uma estrutura lógica que tá, igual o Platão acreditava, no mundo das ideias, cara, que aquilo ali não muda nunca, sacou? É uma estrutura lógica criada pelos próprios seres humanos e que ela é imutável, cara. Isso é bonito pra caramba na matemática, sacou? E foi essa matemática que eu fui conhecer ali aos meus 17 anos. Aí você começou a ensinar ela dentro dos seus vídeos, utilizando como pano de fundo algumas ideias mais pop, mais popular? Cara, mais ou menos. Como é que você tornou isso legal pra galera te acompanhar?
Pô, inicialmente, eu acho que o simples fato de eu estar trazendo algo que a galera não via na escola, porque eu nunca tinha visto isso na escola, de algum jeito já chamava atenção. Porque o pessoal falava, pô, bicho, caramba, eu estudei esse negócio na escola, mas desse jeito eu nunca vi, não. Ah, legal. E realmente desse jeito eu também nunca tinha visto. E esse era o objetivo de ter criado o canal, cara. Era compartilhar as coisas que eu achava muito bonitas e interessantes na matemática, mas que eu nunca tinha visto na escola. Eu só fui descobrir por outros meios. Então isso por si só já chamava muita atenção. E aí foi uma época que, pô, eu pensei assim, cara, eu sempre achei matemática um negócio meio chato na escola. E eu descobri que esse negócio, na verdade, é uma das coisas mais fodas que o ser humano já inventou. Aí eu pensei, cara, deve ter uma porrada de coisa, na verdade, na escola eu achava chato. Filosofia e literatura, que deve ser muito legal. Com certeza. E aí eu comecei a ler mais de filosofia, mais de literatura. E aí, de vez em quando, eu fazia essas misturas, cara. Sei lá, eu ia ensinar um conceito de física baseado em alguma coisa que eu li no Dostoiévski. Legal. Então eu misturava muito literatura com física. Livro do Pequeno Príncipe, tem um vídeo que é bem legal, a física do Pequeno Príncipe, né? Eu faço umas contas lá, explico como é que funcionam as coisas no plano do Pequeno Príncipe. Então eu fazia um pouco dessas coisas. Mas eu acredito que o principal diferencial que atraiu a atenção das pessoas foi o lance de realmente apresentar essa outra perspectiva na qual a física e a matemática podem ser muito interessantes. Eu demorei muitos anos, cara, para desenvolver isso. Eu lembro quando eu dava aula presencial, eu lembro de um aluno, estava no terceiro ano do ensino médio e tal, ele queria fazer medicina, e estava rolando uma aula de física lá sobre lançamento de projéteis no campo gravitacional uniforme, um negócio meio abstrato. Ele levantou a mão e perguntou, professor, por que eu tenho que estudar esse negócio aí? Porra, bicho. Eu lembro que eu pensei e falei, pô, cara... Fiquei pensando, eu falei, cara, pô, beleza, esse moleque vai ter que fazer uma prova disso semana que vem, mas isso aqui é a pior resposta que eu posso dar. Porra, se serve só porque cai na prova, não serve pra nada, Exatamente. né? Falei, beleza, posso falar pra ele que vai servir pro Enem, mas tem a mesma coisa, se só serve pro Enem, não serve pra nada. Falei, pô, o moleque vai fazer medicina. É muito instrumental essas respostas. Muito, né? muito um instrumental. É totalmente utilitário, né, cara? Se o valor da coisa tá só aqui, não vale pra nada. Exato. E eu pensei assim, pô, bicho, esse menino realmente nunca vai fazer essa conta na vida dele. Eu sei que ele quer fazer medicina. E, cara, eu entrei em parafuso. Eu falei pra ele assim, bicho, na moral, não sei não, velho. Não sei, mas assim, vai cair no Enem e tal, etc. Beleza. Só que esse negócio ficou me incomodando, cara. E minha jornada de formação é uma jornada de anos remoendo essa pergunta. Que porcaria, bicho. Por que os moleques... Porque, em alguma medida, parece que muitas vezes a escola é uma grande perda de tempo, né, cara? Você estuda um monte de coisa que parece que não serve pra nada, tipo Bhaskara e tal. Mas, assim, depois de alguns anos eu percebi. Eu falei, cara, é o mesmo esquema ali. Aquele menino não quer fazer aquela conta. Mas se ele não só aprendesse a fazer de forma instrumental, que é só pra fazer a prova, mas se ele entendesse como é que o Newton construiu aquela ideia, em que contexto aquilo se aplicou, e como é que foi feito o desenvolvimento lógico daquilo, aquilo ali justificava ele estudar. Porque ia desenvolver nele a capacidade de pensar, de construir pensamentos abstratos, de conectar ideias, e aquilo ali pra mim tem um valor inestimável. O fato de cair no Enem, na prova e tal, pra mim não vale de nada, e o grande problema é que do jeito que cai, é totalmente instrumentalizado. Você não só não precisa, como a coisa te convida a não compreender a formação da ideia. Só a aplicação 100% utilitária e mecânica que um computador faz. E é só isso que os alunos fazem. Mas é uma questão, isso daí é difícil de resolver porque é sistema, né, cara? Teria que mexer no formato da prova para poder mexer no ensino, então provavelmente não vai mudar, é muito né? difícil. Tanto é que assim, a solução que eu achei, porque eu sempre me incomodei com isso, foi pedir demissão dos lugares que eu trabalhava e tentar viver à margem de algum jeito que eu acreditava. Mas isso aí é muito difícil mesmo. Cara. E aí você fez graduação em física e mestrado em física, né? Isso. Falando em física, cara, essa lógica que você encontrou na matemática, ela existe também na física? Ou talvez seja até mais fácil ainda de... Cara, a lógica é essencialmente a mesma. Tanto é que o Newton também se inspirou no livro de Euclides. O Newton, ele é o cara que no século XVII, ali, Revolução Industrial, foi basicamente o que o Newton fez, cara. Basicamente, todo mundo queria copiar o que o cara fez, assim. O David Hume fala isso, né? O filósofo. Ele fala, cara, eu quero fazer para ciências humanas o que o Newton fez para ciências naturais. Quero descobrir as leis que regem a sociedade, né? A própria sociologia, inicialmente com Comte, né? O nome dela era Física Social. Os caras queriam fazer, era o que o Newton fez, só que para a sociedade. O que o Newton contribuiu para a física, para a galera que não acompanhou? A grande contribuição do Newton, assim, a maior revolução que ele faz é o seguinte. Até então, a física ela é quase como uma filosofia. Igual eu estava citando aqui, a matemática ela é muito conectada com a filosofia. Hoje em dia parecem ser coisas bem distantes, né? Exatas e humanas, mas, cara, elas são intimamente ligadas. Na época do Platão, como eu disse, né? Os caras só começavam a estudar filosofia depois de ter uma base boa em matemática. E esse é um negócio que... Antigamente era assim, a física era uma grande filosofia, o maior físico da época ali, até a época do Newton, era o Aristóteles, tinha 2 livros sobre física, o Aristóteles na verdade falava de tudo, né, medicina, física e tal, mas o arcabouço da física era o cara. E aí com o século XVII ali, um pouquinho antes, né, vem o Galileu, aí o Galileu começa a questionar um pouco algumas ideias aristotélicas e fazer uma parada que até então não existia, que era identificar
um pano matemático por trás das leis que regem o universo. Na época de Aristóteles não existia, era só filosofia mesmo. O Galileu começa a perceber o seguinte, pô, bicho, tem uma proporção certa aqui e tem certas leis numéricas que governam como é que esse objeto tá caindo, sacou? Ele fala, pô, bicho, se eu deixar esse objeto cair aqui 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, tem uma proporção da distância que ele percorre, ele começa a perceber que existe uma natureza matemática por trás dos fenômenos. Legal. Isso não existia. O Galileu começa a sacar essas coisas, ele inicia esse processo de matematizar, inclusive tem uma célebre frase dele em que ele diz que o universo foi escrito em linguagem matemática e é preciso compreender os seus caracteres, né, para entender a linguagem de Deus, segundo ele. E então ele começa a fazer esse trabalho, mas ele só inicia. E quem realmente termina é o Newton, né? O Galileu morre em 1642, no mesmo ano que o Newton nasce. Só que o Newton leva isso num nível, numa potência infinita. Ele realmente matematiza tudo e inclusive ele cria uma norma matemática, que é o cálculo integral diferencial, para dar conta de realmente pegar tudo que está acontecendo no universo e colocar aquilo em leis matemáticas. E ele pega 3, 4 leis matemáticas e fala, cara, a natureza inteira está descrita aqui. E realmente isso tem um poder de predição enorme, gigantesco. E aí todo mundo fala, bicho, isso aqui é uma revolução. Tanto é que a física que é feita nos próximos 300 anos, tudo é baseado nas ideias do Newton. Exceto ali no início do século XX ali, né? Que você vem ali 1900, 1905 com Einstein, física quântica. Até ali, cara, 100% das coisas foram feitas baseadas no que o Newton fez. Você consegue descrever para nós as leis dele, que ele postulou? Cara, as principais leis, Que a gente até estuda na escola. São as chamadas 3 leis de Newton, né? Só que na escola parece aquele negócio ali não serve pra nada. Você fala, lei da ação e reação, lei da inércia. Parece que aquele negócio não tem valor nenhum quando você estuda na escola. O grande lance é que quando você vai estudar com profundidade, você vê que ele criou toda uma estrutura baseada na ideia do Euclides ali, em que realmente ele explica todos os fenômenos usando aquilo ali. E tem uma capacidade de predição enorme, assim, né? Que é o que o pessoal se interessa muito, assim. Antes isso não existia muito. Ele pegar e falar, cara, eu consigo fazer uma conta e te dizer onde aquele planeta vai estar, em tal dia, etc. Essa capacidade de predição era algo muito novo, né? De você pegar uma equação matemática, observar algumas variáveis, jogar na conta e aquela conta te falar qual que vai ser o futuro daquela partícula, onde ela vai estar em tal dia, etc. Isso era algo que não existia até então, né? Fez sentido? Eu ficou meio abstrato. Não fez. É que na escola a gente normalmente escuta e aprende essas leis já meio sacudo das disciplinas, né? Exato. Aí elas são meio boring, assim, são meio chatas. Você tem uma noção, cara, do quão foda o Newton era? Teve um cara que era um astrônomo, o Halley, do cometa Halley, né, e tal. Ele era um dos maiores astrônomos vivos na época e tal, e o pessoal tava há uns anos já estudando astronomia, os planetas e tal. E eles estavam querendo entender como é que funcionava o movimento dos planetas, né? Que hoje a gente estuda na escola e tal, mas esses caras estavam quebrando a cabeça com isso aí na época. E eles estavam há alguns anos tentando fazer uma conta que ninguém conseguia fazer, os maiores matemáticos não davam conta, que era tentar entender como é que era o movimento dos planetas em torno do Sol. E eles falavam, cara, se a força for desse tipo, eu acho que o movimento é assim, mas ninguém conseguia fazer essa conta. Aí um camarada do Halley chegou e falou assim, bicho, conheço um cara na Inglaterra que deve ter a manha de fazer essa conta aí, deve conseguir ajudar a gente. Vamos lá. Aí os caras foram lá pra Inglaterra, era o Newton. Aí apresentou o Newton, você quer o Halley, meu camarada e tal, tá com a dúvida na conta, os caras estão há 5 anos fazendo, ninguém dá conta, vê se ajuda os caras aí. Aí o Halley chega e fala, beleza, o negócio é o seguinte, cara, minha dúvida é o seguinte, a gente tá especulando que a força de gravitação, ela tem esse tipo de formato, é uma expressão matemática lá e tal. E aí a gente queria entender que tipo de movimento que os planetas vão ter, se a força for essa. Aí o Newton fala, pô, o movimento vai ser uma elipse. Os caras, porra, bicho, como assim? A gente tava desconfiando disso mesmo, como é que você sabe? Não, cara, eu fiz essa conta aí tem uns 10 anos. Olha só, puxa cara. na gaveta lá um papel, Puta dá merda. pro cara. Como assim você fez essa conta, cara? Ninguém fez essa conta. Não, aí puxa outro papel. Cara, é porque eu inventei uma matemática nova, que é o cálculo integral. Eu falei, caralho. Aí esse amigo, bicho, do Halley e do Newton, que faz a ponte, ele falou, Newton, você é maluco, irmão? O Newton é um cara meio antissocial, né? Mais esquisito. Tem que publicar essas paradas aí. Aí ele que insiste muito pro Newton publicar as ideias e tal, ele publica lá o Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Você vê que até a época do Newton tava começando, na verdade esse negócio de física e ser um físico surge do Newton pra frente. Até então ele se considerava um filósofo natural, Aí depois um rompeu. filósofo da natureza, né? Aí daí pra frente ali, que é com a obra do Newton, que vai se ramificando a galera que estuda matemática, que estuda a natureza pela ótica das leis matemáticas, e isso se torna física, né? Olha só, cara, Mas que isso da hora. até então não se existia. Até Que ali era legal. filosofia, né? Que legal. E aí a física foi respeitando as premissas newtonianas até mais ou menos o Einstein surgir. Até O ali que ele inovou, o que ele alcançou, o que ele avançou no... A gente teve duas grandes revoluções ali científicas que dão um passo adiante, né, do paradigma newtoniano. Que é em 1900, com a física quântica, surge ali com o Max Planck, e em 1905,
com Einstein, que é a teoria da relatividade. Né? São duas teorias diferentes, mas que colocam novas premissas distintas da newtoniana e que se propõem a ser uma teoria mais extensa do que a teoria newtoniana. Demorou muito tempo para que essas teorias fossem se desenvolvendo, porque é o seguinte, né? A física quântica, por exemplo, ela é o quê? Ela é a física das partículas muito pequenas, né? Como é que um elétron se comporta, um próton e tal. Então, tipo assim, nesse mundo nosso macroscópico, essas leis elas não aparecem muito, né? Então, ninguém percebe isso aí muito. E a galera foi se desenvolvendo e sofisticando o estudo a ponto de estudar esses objetos e perceber que eles têm comportamentos totalmente distintos dos objetos macroscópicos, né? Mas o Einstein, desculpa te cortar, o Einstein nessa época ele não tinha tecnologia suficiente para olhar os prótons, elétrons e tal. Era tudo teórico. Era tudo teórico. Na verdade, essa daqui não era nem o Einstein. O Einstein dá um pitaco nisso aí, mas a física quântica ela é uma revolução em paralelo. Ah, tá. Desculpa. A do Einstein é a teoria da relatividade. Ah, tá, perfeito. Desculpa. Mas a física é tudo teórico. Mas tudo teórico Na época também. é cálculo. Esses caras tudo também, isso. Tá. Esses caras não tinham muito como observar isso, não. É porque, na verdade, os caras queriam... Como é que você tá ligado, né? Como é que a ciência funciona? Tinha um problema muito grande, chamado catástrofe do ultravioleta. Que era o quê? Baseado lá em toda a teoria newtoniana, era um problema que era, pô, bicho, a teoria aqui tá prevendo que um corpo negro vai emitir uma radiação infinita. Pô, não tem como emitir radiação infinita não existe. Então era um problema da teoria, a gente vai ter que arrumar esse negócio aí e tal. Só que não era um problema tão importante assim, a predição era meio esquisita, mas ninguém levava muito isso a sério, mas era um buraco na teoria. Aí o Planck, que é o conhecido como o pai da física quântica, ele faz uma conta totalmente gambiarrada, em que ele parte de uma premissa que era totalmente estranha, que era uma premissa de quantização e tal. Ele fala, velho, fiz uma conta matemática aqui, totalmente teórica, como você disse, que faz a curva se ajustar à curva real. Então a curva teórica explode para o infinito, eu fiz uma conta matemática que faz a curva se ajustar, só que é só matemática, isso aqui não tem nada a ver não, cara. A premissa aqui é toda esquisita, sei lá, fez meio que de brincadeira. Aí vão passando os anos, os caras vão falar, pô, bicho, vamos estudar esse negócio aí. Pô, mas que premissa esquisita, hein, Planck? Tem nada a ver. Pois é, fiz só uma conta aí e tal, só pra ajustar a curva mesmo, mas isso aqui não é sério, não. Aí a galera vai aprofundando e vê que, pô, bicho, essa premissa bizarra que você partiu, na verdade, ela é a verdade mais fundamental da natureza, cara. Sacou? As coisas são realmente quantizáveis e tal. Mas era isso, 100% teórico. E a do Einstein é uma teoria que eu acho ainda mais bizarra, que a teoria da relatividade, que é uma teoria, inicialmente, né, em 1905, é a teoria de coisas que se movem muito rápido. Por que também a gente nunca percebeu nenhum efeito relativístico, né? Porque a teoria do Einstein, inicialmente os efeitos que ela prevê, eles só são importantes ali quando você está se movendo a pelo menos 10% da velocidade da luz, né? Que é rápido pra cacete. Então, assim, a gente nunca percebeu nada disso. Aí você fala, pô, mas como é que o Einstein sabe dessas coisas? Porque ele também não se movia nessa velocidade, né, bicho? Era tudo aqui também. Tudo teórico também. Tudo teórico, cara. Ele popularizou muito um lance que ele chamava de Gedanken, né, em alemão, que são experiências de pensamento. Ele construiu a teoria inteira na mente dele, né? Olha só, cara. E falava, cara, eu acho que funciona assim, construir as premissas e tal, e agora é fazer experimento e ver se de fato... E como é que é? O Einstein, no caso, no cérebro dele, ele fazia experimentos mentais, assim? Experimentos mentais. E aí ele jogava o que se conhecia da física em cima desses experimentos mentais para fazer cálculo? É porque tinha um problema que era o seguinte, vamos lá. O século XIX tem um cara chamado Maxwell, que é o cara que construiu e sistematizou as leis do eletromagnetismo. Aí ele consegue provar lá que a luz é uma onda eletromagnética, a velocidade da luz se propagar, não sei o que, beleza. Sistematiza todo o eletromagnetismo. E aí surge na equação dele um número lá, que é a velocidade com que a onda eletromagnética se propaga, a velocidade com que a luz se propaga. Beleza, surge lá um número, pô, essa aqui é a velocidade da luz e tal. Só que aí surge a seguinte pergunta, pô, velocidade é um negócio que depende do referencial. Então, por exemplo, você pode olhar pra mim e falar, pô, bicho, você tá parado em relação a mim. Mas se alguém tá vendo de fora da Terra, pô, a Terra, por exemplo, se move a mais de 100 mil km por hora em volta do Sol. Então o lance de velocidade é relativo, depende de quem observa. Quando surge esse número na conta do Maxwell, que é o valor da velocidade da luz, todo mundo se pergunta, pô, mas essa velocidade da luz aí, essa constante, ela é em relação a quem? Porque dependendo de quem tá observando, a velocidade é diferente, né, e tal. Aí começa a surgir esse problema, que é tentar entender essa velocidade da luz, é quem que observa ela, né? Ou ela é uma constante fundamental da natureza e tal. Aí o Einstein parte da seguinte premissa, que era muito esquisita, que ele fala, cara, o negócio é o seguinte, diferente de tudo no universo, a velocidade da luz é uma constante fundamental. Todo mundo observa a luz se mover na mesma velocidade, que é uma coisa muito estranha, né? Então, por exemplo, se eu jogo uma bola pra você e começa a correr do lado da bola, da mesma velocidade que ela fica parada em relação a mim. Com a luz isso não acontece. Se eu jogo pra você um laser na velocidade da luz e começa a correr do lado dele na velocidade da luz, em relação a mim, ele vai continuar se movendo. Por quê? Na velocidade da luz. Essa era a premissa do Einstein. Ah, tá. Essa era a premissa que ele partiu, cara. Eu acho que é assim que funciona. Muita gente questionou e falou, cara, não faz sentido nenhum isso daí.
Ele fala, bicho, mas pra mim funciona, porque vocês estão tentando justificar de um jeito esquisito aí que não tá funcionando. Eu acho que esse negócio é o fundamento da natureza. E aí, mas quais são as consequências disso? Aí ele desenvolve todas aqui, na mente dele. Cara, as consequências são essas, essas e essas. E ele fala, cara, faz uns experimentos aí que eu acho que vai ser assim. Ele desenvolve as consequências. Mas aí você vê que existe a mesma estrutura do Euclides, que é uma estrutura lógica. Que é, cara, se essa é a premissa e essa aqui, quais são as consequências lógicas dela? Você consegue desenvolver tudo a priori, né? Antes do experimento. Porque tem uma estrutura lógica muito clara. Aí agora você só fala, bicho, faz o experimento aí que eu já desenvolvi a lógica aqui, partindo da premissa, e a gente vê se eu tô certo Que legal, ou tô cara. errado. Obviamente ele deve ter errado pra caramba, né? Porque nesses cálculos ele acertou, mas deve ter, no meio disso, suado pra caramba pra conseguir refinar isso, né? Cara, assim, o que deu muito trabalho pra ele foi o seguinte, a teoria da relatividade especial, em 1905, ela é até razoavelmente simples. É difícil pra caramba de entender, mas as premissas são simples, até a matemática ela é meio simples. O Einstein tem até um livro, eu recomendo que você leia, chama A Teoria da Relatividade Especial. Albert Einstein tem um livrinho de 100 páginas que ele escreve em teoria pra comunicar o que é essa teoria pro público leigo. Legal. Sacou? É uma divulgação científica. É, exatamente, assim, não é tão trivial assim não, porque o cara era o Einstein, né, mas assim, dá pra galera entender. Então não é uma teoria tão complexa não. Mas aí, essa teoria ela é chamada de teoria da relatividade especial ou restrita, porque ela tem um espectro de abrangência meio restrito. Ela não vale para corpos que se movem com aceleração, que a aceleração é um negócio mais complicado e tal. E aí tinha esse buraco, não vou dizer um buraco na teoria, né, mas um limite de extensão. E aí, o pessoal, depois de um tempo, dá muito valor e credibilidade para o Einstein, mas fala, pô, bicho, isso aqui é uma teoria muito limitada. Aí, para ele ampliar e falar, cara, eu quero criar agora uma teoria bem geral, que é a relatividade geral, que foi até o objeto de estudo do meu mestrado, em 1915. Ele demora 10 anos, porque aí sim, bicho, a matemática é extremamente complexa. Ele teve que usar uma matemática que um alemão tinha desenvolvido, que é matemática de espaços curvos e tal. Ele demorou muito para aprender e entender essa matemática. Aí é um negócio complicado pra caramba. Mas mesmo essa teoria, pra você ver, a teoria era tão complicada que quando ele encontra a equação, fala, galera, essa aqui é a equação. É uma equação, depois eu rabisco ela pra você, e tá tudo ali. Meu irmão, a gravitação e tal, todo o movimento dos astros, as leis de Kepler. É aquele tipo de equação que os caras botam naqueles quadros verde, enorme assim? Cara, até que não, ela é um pouco pequena. E é bonito porque nessa equação, bicho, tem tudo. As leis de Kepler, algumas ideias do Galileu estão ali, a teoria newtoniana, o movimento dos astros, tudo tá contido naquela equação matemática. E é tudo número. Letra. Letras. Tudo letra. Caramba, não tem nem número. Deve ter um número ou outro aqui, depois eu rabisco pra você. Mas aí, a equação é tão complicada que o Einstein não consegue resolver. Ele fala, cara, essa equação, se a gente resolver, a gente vai entender aqui como é que a gravidade funciona. Ela governa o fenômeno. Aí ele não resolve de cara, não, mas ele monta. Isso aqui é o jeito que a natureza funciona. Aí o primeiro cara que vai resolver é o Schwarzschild. Se eu não me engano, esse cara, ele era um russo. E isso aí foi em 1915, quando Einstein publica. Então a gente tava na Primeira Guerra Mundial. Olha que louco, bicho. Esse cara, o Schwarzschild, ele tava lá nas trincheiras, trocando tiro com a galera e tal, não sei o quê. E de madrugada ali, quando a guerra dava uma tranquilizada, ele começava a rabiscar a conta, bicho. Caramba. E ele resolveu, bicho, na trincheira, Olha só, a equação do velho. Einstein. Inclusive, a primeira solução é a chamada solução de Schwarzschild. E aí daí que surge o desenvolvimento da teoria de buracos negros, porque ele percebe uma solução que, dependendo de quando é que a massa compacta, nem a luz escapa dali, etc., que é a parada do buraco negro e tudo mais. Que viagem, Muito velho. louco, Ô, deixa eu te perguntar, Manda aí. no mundo da física e tal, o Einstein era o bichão mesmo, assim, realmente, quando você... Porque, por exemplo, na minha área de neurociência e fisiologia, tem uns caras que são muito famosos, muito conhecidos, mas você olha assim e fala, cara, ele não é era necessariamente... tecnicamente tudo isso. Aham. Tecnicamente tem uns caras que são mais desconhecidos, não são tão conhecidos assim, mas são muito mais foda tecnicamente, fizeram tiveram o coisas mesmo muito mais hype, né? difíceis. Exato. O Einstein é um cara que realmente, tecnicamente, era O um Einstein fora da era isso curva. tudo mesmo, cara, ele era, bicho. Pra você ter uma noção, assim, eu pude estudar com muita profundidade a teoria do cara, eu fiz um mestrado nessa área. O Newton e o Einstein, pra mim, foram um dos caras mais brilhantes que já pisaram aqui. Os caras fizeram era realmente muito foda. Em 1905, o Einstein escreve 3 artigos. Ele trabalhava no escritório de patente na época. Porque ele se forma lá como um físico, não consegue achar um emprego na universidade. Você conhece bem como é que é o meio. Até o Einstein passou por isso. Até o Einstein, irmão. Aí ele foi trabalhar no escritório de patente, sacou? Ficava carimbando lá um monte de coisa. E de madrugada fazia física, que era a diversão do cara. Aí em 1905, ele publica um primeiro artigo, Movimento Browniano. Um artigo bem inteligente e tal, manda pras universidades e tal. Chega na galera, os caras, quem que é esse cara? Ah, um cara que trabalha no escritório de patente. Ah, a galera não dá muita moral. Daí um tempo ele vai e publica um artigo que é o do efeito fotoelétrico.
que inclusive fez ele ganhar o prêmio Nobel alguns anos depois. Ele resolve um problema que estava em aberto, que era o problema do Planck. De 1900, que o Planck ajustou uma conta esquisita só para fechar, para a curva fitar. O Einstein vai, explica e fala, meu irmão, isso aqui funciona assim, 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 faz as contas e tal, manda pros caras. Os caras falam, pô, bicho, esse negócio aqui faz sentido, hein, tal. Quem que é esse cara? É o cara do escritório de patente, mas esse cara aí é meio esquisito. Aí no final do ano ele publica a teoria da relatividade especial, resolvendo o problema do eletromagnetismo e tal. Chega na mesa do Planck e ele fala, velho, chama aquele maluco lá do escritório de patente que esse cara tá bagunçando o sistema. Ele publica 3 artigos que mudam radicalmente a história da física, um deles ele ganhou o prêmio Nobel. E o da teoria da relatividade, junto com a física quântica, foi a maior revolução feita no século que legal, XX, cara. Pós-Newton, as maiores revoluções foram essas E teve duas. recentemente alguma coisa que a tecnologia conseguiu provar que ele tá certo ou errado? Do Einstein? É. Sim, tiveram várias previsões. Saiu umas notícias. Desde a época dele, vamos lá, em 1915 ele publica a teoria da relatividade geral. Aí uma das predições da teoria é que a luz, ela sofreria... ela seria curvada pela presença de campos gravitacionais. Então não se propagaria só em linha reta. A gravidade, ela afetaria a trajetória. E aí a galera faz esse experimento, se eu não me engano, em 1916 ou 1919, logo alguns anos depois, que era um experimento seguinte, ia rolar um eclipse. Aí ela falou, beleza. Em Sobral, né? Em Sobral, exatamente. Foram 2 expedições, acho que uma na Rússia e uma em Sobral. Aí os caras da Rússia foram presos, porque estavam rolando a guerra, acharam que eles eram espiões, né? Estavam levando um monte de instrumento pra observar. Péssimo momento. Aí os caras ficam presos um tempo e a galera de Sobral é quem consegue fazer a observação. Mas a ideia era aproveitar um eclipse, e aí nesse eclipse a gente ia tentar observar uma estrela que estava atrás do Sol. Em teoria, se ela tá atrás, você não consegue observar, mas se a luz fizer curva, ela consegue dar a volta e chegar no nosso olho. E aí a galera, inclusive o Planck, que era o cara que meio que, vamos dizer assim, adotou o Einstein para trazer ele para academia, ele fala, pô, Einstein, essa teoria sua, no início recebia muita crítica porque era muito disruptiva e tal, né? Muita gente não botava muita fé, e aí quando a galera foi fazer essa expedição para fazer a observação, o Planck tava meio com medo, né? Pô, Einstein, e se não bater com a observação e tal? E diz que tem uma frase do Einstein que ele disse, cara, vai bater, por quê? Porque é bonito demais para ser mentira, a teoria. A teoria era realmente muito bonita, consistentemente da matemática. E a galera observa e vê exatamente a curvatura prevista pelo Einstein. A galera fala, pô, bicho, caramba. E aí, daí pra frente, várias coisas, vários experimentos, né, possibilitaram corroborar a teoria dele. Então, predição de buracos negros, ondas gravitacionais. Tem um também que é bem famoso, que é o seguinte. A teoria da relatividade, esse é uma das predições mais bizarras, ela prevê que o tempo não é absoluto. Essa é uma das grandes disrupturas dela. Porque pro Newton, século XVII, o tempo é absoluto. Cara, você soltou aí no seu cronômetro e eu no meu, se passou 1 hora pra você, passou 1 hora pra mim. Não importa se eu viajei e voltei pra BH, se eu corri, o tempo é o mesmo. Mas o Einstein fala, não, cara, se você soltou, a gente soltou junto o cronômetro, dependendo do que eu fizer, da velocidade que eu me mover, dependendo do campo gravitacional em que eu tiver, o tempo passa diferente. Cara, é muito contraintuitivo isso, né? Totalmente. Não à toa, precisou de muito tempo para um cara pensar nisso. Mas ele nem pensou nisso. Isso é uma consequência da teoria, não é uma premissa. A premissa é uma, a consequência é essa. Ela é bem bizarra, né? Mas aí a galera também fez esse experimento. A gente pegou relógios atômicos, né? Mandou para fora da Terra. E aí fora da Terra o campo gravitacional é um pouco menor, né? Quando você sai um pouquinho da superfície da Terra. Mas se o relógio é atômico, essa variação de campo gravitacional já é suficiente para gerar uma diferença na passagem do tempo. Traz de volta o relógio, compara o relógio que ficou aqui, o relógio que foi, e o tempo realmente passou diferente. E um experimento relativamente simples, né? Simples. De fazer. Medir ali, tem só que mandar uma coisa para fora aqui da Terra, mas tirando isso, não é um experimento. Então, assim, tem vários experimentos que corroboraram de fato a teoria do Einstein, né? Que legal, cara. Eu tenho uma biografia dele lá que eu ainda não li, que foi escrita pelo Walter Isaacson, que na minha opinião é um dos melhores biógrafos hoje. Eu li a do Steve Jobs e do Elon Musk dele, e do Benjamin Franklin, e aí eu comprei do Einstein e ainda não li. Não sei se você já leu essa. Não li. É bem conhecida essa biografia. Cara, eu tenho vontade de ler. Aí a sugestão. Ele pelo menos, eu não li essa aí dele, mas as que eu li, impecável. Esse cara faz um trabalho bizarro. Legal, não. Vou ler então. Depois a gente bate um papo aí. Deixa eu te perguntar, cara. Você conhece aqui no Brasil o colisor de partículas lá? Não. Que é é um colisor de partículas que tem aqui no Brasil. Não lembro exatamente a cidade. Pô, cara, que é um acelerador de partículas. Não, esse aqui eu não conheço, cara. Então tem um lance que é o seguinte, né, cara? Na física, isso aí a gente zoava muito na época do mestrado ali, né? Da pós-graduação, a galera do doutorado. Eu fazia parte de um grupo da FMG, chamava GFT, Grupo de Física Teórica. E era um negócio muito legal. Cara, física teórica, cara, deve ser uma loucura. Pra caramba. Porque qual o lance? Assim, tem um departamento da FMG que é muito conhecido, inclusive, que é um departamento de ótica quântica. Tem uns laboratórios muito loucos, uns equipamentos muito caros e tal. Inclusive, a galera produz umas pesquisas de ponta lá e tal. E aí, se você fosse lá pro nosso laboratório, o que era o laboratório de FT, irmão?
Eram umas cadeiras, papel e caneta, sacou? É só isso, né? assim, cara, é fazer conta, é muito teórico. Então, assim, o lance de colisor de partículas, essas coisas, era muita galera da física experimental. Entendi. Sacou? Entendi. Que nunca foi muito a minha praia, assim. Eu sempre mandava mal no experimento. Eu curtia muito a parada do Einstein ali, que era física teórica. Fazer conta, entender as coisas na cabeça, calcular, etc. E você chega hoje em dia a praticar isso? Cara, eu pratico um pouco menos, né? Porque agora eu saio um pouco da academia e tal, montei empresa, sabe como é que é? Mas, cara, a minha maior diversão é tipo assim, por sábado de tarde, sábado de manhã, não tem nada pra fazer, irmão. Eu tenho um quadro negro lá em casa de giz e tal, no escritório. Cara, é ficar fazendo conta ali, cara. Abrir, resolver umas equações diferenciais e tal. Loucura, bicho. É tipo ler, sacou? É uma diversão, eu gosto muito. Deixa eu te perguntar coisas do dia a dia aqui, curiosidades. Por que quando a gente tá... Esses tempos eu vi essa pergunta no... Onde é que foi que eu vi isso, cara? Não sei se me mandaram na caixinha e tal. Por que quando a gente tá, por exemplo, beleza, a pessoa tá dentro de um trem. Pergunta de ensino médio, tá ligado? A pessoa tá dentro de um trem. O trem tá andando. Tá. Aí a pessoa tá sentada no trem. Eu tô olhando ela de fora do trem. Tá. A pessoa tá na janela. Uhum. E aí o trem tá andando com ela e tem uma mosca voando. Dentro do trem? É. Uhum. Por que a mosca não vai pra trás do trem, não bate na traseira dele? Legal, cara. Essa é pergunta de ensino médio, mas é uma pergunta muito boa. É boa pra caraca. Porque, inclusive, cara, olha que louco. Foi por isso que Você pergunta de criança, cara, que são as perguntas mais difíceis. São as melhores. Olha que legal, bicho. Essa pergunta é o motivo pelo qual, durante muito tempo, a gente nunca concebeu um modelo em que a Terra tivesse em movimento. Porque os modelos primários eram o seguinte, modelos planetários, né? A Terra está no centro e tudo está se movendo em torno dela. Que não, as perspectivas, você vê o Sol fazendo assim, né? Nosso referencial, essa impressão que a gente tem. Até o século XVI, XVII foi assim. Tanto é que, quando o ser humano começa a propor um modelo em que a Terra se move, ele é tão bizarro, mas tão bizarro, que a igreja até veta. E a galera fala, cara, isso aqui é maluquice, isso aqui não tem sentido nenhum. Galileu é perseguido porque ele defendia o modelo copernicano, com a Terra em movimento. E por que o modelo com a Terra em movimento é muito bizarro? Porque eu poderia te fazer esse mesmo questionamento, que é o seguinte, pô, cara, vamos lá. Se a Terra está em movimento, basta eu pular, porque se eu pular aqui, a Terra vai girar um tantão e eu vou ficar para trás. É a mesma pergunta da mosca, né? E pra você ver que a pergunta é tão boa que fazia justamente o pessoal falar, meu irmão, então não faz sentido a Terra estar em movimento. É por isso que ela tá parada no centro do sistema e aí tudo gira em torno dela e tal. Então, o Galileu foi o primeiro cara a construir essa ideia e entender por que era possível um modelo em que a Terra estivesse em movimento, que é o grande conceito da inércia. O Galileu fala um negócio muito doido, que é o seguinte, a definição de repouso para ele. Ele escreve isso num livro dele que chama Duas Novas Ciências. Um livraço, inclusive. São diálogos ali, inspirados nos diálogos platônicos e tal. Ele fala o seguinte, o repouso é o movimento compartilhado. Então, por que você acha que você está em repouso em relação a mim? É porque a gente compartilha do mesmo movimento. A gente está no mesmo veículo, que é o veículo Terra. E esse veículo está se movendo a 107 mil km por hora em torno do Sol. É uma puta velocidade, né, cara? 100 mil km por hora. Como é que você nunca se deu conta a vida inteira, bicho, que você tá a 100 mil km por hora? Quando eu vou dar essa lá pra galera, eu falo, meu irmão, tá maluco? 100 mil km por hora? Você tem que segurar numa parada aí, senão você vai ficar pra trás e tal. Mas você nunca fez nenhum esforço pra andar a 100 mil km por hora. Por quê? Porque, na verdade, todo mundo tá nesse veículo e compartilha do mesmo movimento. E o movimento compartilhado, ele não é percebido. Então, a gente nunca se deu conta que a gente estava em movimento porque simplesmente todo mundo compartilha do mesmo movimento. E porque ele leu essa definição de repouso. É o movimento compartilhado. E foi por isso que a gente demorou 17 séculos para conceber a ideia de que a gente estava em movimento. Justamente porque se todo mundo compartilha do mesmo movimento, ninguém nunca se dá conta de que está em movimento. O movimento existe um em relação ao outro. Aí vai pro trem e a mosca. O trem e a mosca é a Terra, só mudou o veículo. O veículo agora é o trem e a mosca. Em relação, vamos supor que o trem está parado. O trem está parado. No caso, o trem é a Terra e o cara dentro... O cara e a mosca estão compartilhando o mesmo veículo. Exato. Se o trem está parado, não teria problema nenhum a mosca voar. Mas, com o trem em movimento, mas dentro do trem, pra quem tá ali, todo mundo compartilha do mesmo movimento. É como se o trem tivesse parado. Então a mosca voa livremente. Isso tem a ver com a ideia da inércia. Fez sentido aí? Fez sentido, sim. É interessante, porque é uma pergunta difícil, pô. Uma pergunta difícil? Não, e ela realmente é tão difícil porque foi ela que fez com que durante quase toda a história da humanidade a gente não conseguisse conceber o fato de que a gente tá em movimento. E é por isso que demorou muito tempo, e lá no século XVII que isso começa a ganhar força, século XVI, XVII, modelos em que a Terra tá em movimento. É que, cara, a mosca, o veículo dela, teoricamente, não seria tipo... Por que... Eu entendo o que você quer dizer. Se a mosca tá sentada em cima do trem
Pergunta do... Não, tá maneiro. Manda aí, cara. Manda aí. É isso aí. Ô, Carlos, manda só mais uma pra fazer. Se a mosca tá aqui, cara. Tá? Esse aqui é o trem. Esse aqui é o trem, tá? Ele tá parado. Legal. A mosca tá em cima dele. Aham. Aí o trem começa a andar. Se ela levanta aqui, o trem continua e ela fica... Não? Não fica. Não, ela tá em cima do trem, pô. Então, aí é que tá. É Mas porque... como que não, cara? Aqui, ó. Então vamos lá. Olha que Ó, louco. o trem tá andando. Aham. Aí a mosca voa pra cima. Ela fica pra trás, né? É. Por que ela não fica? Vamos lá. Mas ela tá em cima do trem, bicho. A gente tá é na- tipo assim... Não, mas pensa só. A gente tá na Terra. A Terra é o trem. A Terra tá em movimento. 100 mil km por hora. Perfeito? Se você pular... Aí, porque o que você tá pensando é... Pô, eu só não fico pra trás em relação à Terra... Porra, 100 mil km por hora é coisa demais. Por que você não fica pra trás? Aí, o seu raciocínio é... Porque eu tô em contato com a Terra. Então, tão logo eu der um pulo e perder o contato, que é a mosca voar, eu vou ficar pra trás, meu. 100 mil quilômetros... Não fica, né? E por que você não fica, então? Ou seja, não tem a ver com você estar grudado com a superfície da Terra. Tem a ver com o que o Galileu chama de inércia, que é o fato de que corpos em movimento, eles tendem a permanecer em movimento. Mas no Então, caso, você não então, precisa de força para manter o movimento. A tendência natural do movimento é se manter. seria o Então, equivalente de eu estar em cima de um carro. Eu em cima do trem. Se eu tô em cima do trem e o trem tá andando, se eu pulo, você cai no mesmo lugar. eu Você não caio fica no para mesmo trás. lugar. É verdade. Exceto se o trem estiver acelerando. E se eu pular muito? Fica no mesmo lugar. Mas se eu der um puta de um pulão, assim, tipo, de 10 metros de altura. Fica no mesmo lugar. Porque assim, cara, eu faço essa conta numa das primeiras aulas de física lá do nosso curso de física. Que é o seguinte... Cara, Você vê como eu gostava de física, né, cara? isso é muito legal, bicho. Isso é muito legal, porque é aí que você constrói o entendimento da coisa, né? Eu faço a seguinte conta, cara. Vamos supor que você dá um pulo normal, um pulo de um humano aqui e tal. Você pulou aqui, ficou, sei lá, 1 segundo no ar e tal. Cara, em 1 segundo, quanto que a Terra se moveria? Porque ela tá a 100 mil km por hora. Eu não lembro qual que é o número de cabeça aqui agora, mas é um número que, tipo assim, se você pulasse aqui, um pulo normal, não precisa ser de 10 metros e tal, meu irmão, você ia ficar muito pra trás. Você ia, tipo assim, sei lá, você ia pra... Se você tá no norte aqui de Florianópolis, você ia parar no sul. Como assim, irmão, e tal? Por que isso não acontece? Porque o movimento, a tendência dele é se perpetuar. Essa é a ideia de inércia. Você não precisa de força pra manter o movimento. Então, você tá se movendo a 100 mil km por hora junto com a Terra, não porque você tá fazendo esforço algum, não porque você tá com o pé no chão e tal. Por inércia, você simplesmente tende a continuar com o mesmo movimento que você tem. Você precisa de força só para variar esse movimento. Se você está gostando desse episódio, saiba que ele tem o apoio da Probiótica, a marca de suplemento que eu utilizo aqui nos meus treinos. Você encontra desde barrinhas de whey, gel carboidrato se você atua aí na área de endurance, corrida, natação, ciclismo, creatina, whey, coqueteleira. Tem uma série de outras opções lá de carbo, gomas e etc. De outros sabores de géis carboidratos também. E você pode conseguir um cupom lá, se você quiser comprar com desconto, você pode utilizar o cupom ESLEN, tá? Cupom ESLEN lá no site da Probiótica, você consegue um desconto nos seus suplementos e basta você acessar aí www.probiotica.com.br para você ter acesso a suplementos e, enfim, conseguir o desconto lá. A Probiótica ajuda nós aqui no nosso podcast para trazer conteúdos relevantes para vocês. Fechou? Bom episódio, bom resto de episódio. Tá, e deixa eu te perguntar outra coisa então. Eu tô em cima de um carro, né? Mano, Eu tô em cima de um carro, beleza? Aí o carro tá andando. O carro tá andando. Tá. Numa velocidade constante, ele não tá acelerando. Se estiver Isso. acelerando, de fato, me ferrei, né? Isso. Como o carro, ele é um objeto menorzinho, então eu tenho que cair no mesmo lugar pra não cair no chão. Perfeito. O carro tá andando a 100 km por hora. Eu dou um pulo de 10 metros. Eu dou um pulo de 1 metro. Eu caio no carro. Então, aí Isso tem 2 cenários. No caso ideal, o que é o caso ideal? Cara, despreza a resistência do ar, outras forças e tal, você cai exatamente em cima do carro. No caso real, provavelmente você não vai cair por um fator. O que eu disse? A inércia é a tendência que o movimento tem de se perpetuar. Então, em teoria, se você está em cima do carro, você está em repouso em relação a ele. O que significa? Você compartilha do mesmo movimento que ele. O fato de você pular não faz você perder aquele movimento. Então, você ia avançar tanto quanto o carro. Então, você pulou, o carro avançou, você também. Só que qual é o problema? Quando você pula 100 km por hora, você está colidindo contra o ar a 100 km por hora. Então as partículas, as moléculas de ar estão se chocando contra você a 100 por hora. Elas exercem uma força te empurrando para trás. Entendi. Tanto é que você simplesmente ficar em pezão assim no carro a 100 por hora, você cai para trás, irmão. Você vai ter que abaixar, segurar um pouco. Mas se desprezar todas essas resistências, eu caio no você cai carro. em cima do carro. E aí eu caio no carro, mesmo se eu pular 1 metro,
Ou se eu pular 100 metros, você cai no carro. eu vou cair em cima do Que é carro. o mesmo problema da mosca. Que é o mesmo problema do movimento da Terra. Caramba, cara. E do tipo de sistema que é o sistema solar. Que maravilha, né? Legal, né, bicho? Muito legal, cara. Física é muito foda. É maneiro. Agora, o único só pra Pô, a professora não mandou essa da mosca, cara. Aí, ó, professoras do ensino médio, joguem essa cartada da mosca, cara. Essa cartada da mosca vai mudar a vida dos alunos de vocês. Vai, com certeza. Mas eu acho que aí a gente tá construindo conhecimento, bicho. Eu falo que... Eu sempre gosto de falar isso, cara. O conhecimento, ele é uma descoberta. O ser humano, cara, ele demorou... Foi o que eu falei. Só até o século XVII, ali, XV, XVI... A galera começou a falar... Meu irmão, a Terra tá em movimento. Olha como é que é abstrato e difícil você dar esse passo. E aí eu acho uma porcaria, bicho. Simplesmente chegar na sala de aula e falar, galera, é o seguinte, a Terra tá em movimento aqui, o Sol tá no pois centro. Pois é, então... cara. Pô, irmão, pera aí, os caras demoraram 2.000 anos pra conceber esse desse, você vai vomitando na cabeça do moleque. Você vai largar do nada, como se fosse óbvio. Você fala, não. E o que eu acho? O conhecimento é uma descoberta, né? E os caras demoraram anos. E gerar esse eureka, esse efeito, caramba. Aí faz o aluno nunca mais esquecer esse é o trampo bagulho, do professor. Cara. Eu sempre falo isso com a galera. Eu falo, galera, o conhecimento é uma descoberta. Alguém demorou anos, séculos, ou não foi nem alguém, foram gerações pra construir essa ideia. Você também precisa descobrir essa ideia. Exatamente. Como é que você descobre essa ideia? É fazendo isso. Cara. Exato. A mosca, não sei o que e tal, aí a Terra, porra, bicho, era por isso. Lógico, você tem que encurtar o caminho, né, velho? O aluno não tem 100 anos pra descobrir aquele conhecimento, mas já foi descoberto, você estudou, você sabe o caminho curto. O cara você precisa pode... trilhar pra que pra ele descubra. Pra ele tem que ser uma descoberta. Dá pra chegar na aula, exatamente. Senão você fica como... vomitando coisa na cabeça do menino. Bicho. Exatamente. Mas aí, só pra enriquecer a nossa discussão, e eu acho que alguém vai acabar comentando isso aqui, é o seguinte, qual que é a diferença? Voltando pro trem. Tá aqui o trem... E a mosca, não precisa ser a mosca, pode ser você, né? Se o trem tá parado, beleza. Eu pulo, caio em cima dele. Se ele tá em movimento, eu pulo e caio em cima dele também. O único problema é a aceleração, porque a aceleração, em alguma medida, é o que vai comunicar o movimento. Então imagina o seguinte, o trem tá parado, você pulou. No que você pulou, o trem acelerou. Aí você cai e fica pra trás. Entendi. Chegou porque você não participou da aceleração, daquela variação do movimento. Por isso que num avião, isso aqui é legal, quando que dá merda num avião assim, se alguma coisa sua pode cair? É só quando ele tá decolando ou quando ele tá pousando. Que é o quê? Quando ele tá decolando, ele tá acelerando pra caramba, você é grudado contra o banco ali, você tem que segurar pra alguma coisa não cair. Ou quando ele tá pousando, ele sofre uma desaceleração muito brusca. Agora, durante, cara, no voo tá ali. Perfeito. 800 km por hora e é como se você estivesse parado na sua casa. Você levanta, toma um café. Você senta, lê e tal, você vai no banheiro. Você não precisa ir no banheiro, tipo assim, eu faço essa brincadeira também. Você imagina se tivesse que fazer conta, bicho. Eu falo assim, pô, você foi no avião ali, 800 km por hora. Você fala, pô, bicho, tá 800 km por hora pra lá, você foi no banheiro. Fala, pra onde é que eu vou mijar? Vou ter que mijar pra cá, porque com 800 km por hora vai pra cá pra você tá o vaso. Não, cara, você vai no banheiro como se estivesse na sua casa. Porque ali, todo mundo compartilha do mesmo movimento compartilhado não é percebido, é o repouso. Agora, falando em avião, a física consegue explicar, ela explica muita coisa, né? Explicou aí o da mosca e tal. A física consegue explicar no avião por que as pessoas levantam assim que o avião pousa, cara, e não esperam... Meu irmão... Por que a galera não espera? Por que a galera não espera abrir? Cara, nesse voo que eu tava vindo pra cá, bicho. A galera levanta, pode tirar o cinto. Não. Todo mundo fica em pé. Não, mas aí vai ter que esperar meia hora pra sair igual, cara. O que adianta? Não, todo mundo vai sair no mesmo tempo. Essa aqui é a mais bizarra, cara. Eu tava num voo aqui, vindo pra cá, e tinha um camarada que tava sentado, velho, na primeira fileira. Ele é o primeiro a sair. Esse cara não precisa de pressa. Meu irmão, tão logo o avião pousou, esse cara já levantou, pegou a mala dele, jogou na mala. Exato, irmão, mas você já é o primeiro, cara. Exato, cara. Isso não daí tem não ninguém tem que vai explicar. na sua frente. Esse aí vai ficar pra minha área. Esse aí é psicologia total, cara. Esse aí não tem como. Pra minha área. Cara, que legal, cara. Realmente isso daqui é interessante. E esses experimentos mentais, tipo a pergunta que eu fiz pra você do... Claro que eu sabia a resposta, né, pessoal? Eu sou um grande físico. Eu estava escondendo de vocês o jogo aqui. Esses experimentos... Imagino que a galera lá fazia algo próximo ao que eu fui perguntando pra você, né? Tipo, mas se o trem tá em movimento... Pensando em outra coisa, né? Se o trem tá em movimento e tal, e o bagulho pula, por que... Imagino isso, acho que isso é um experimento mental que os caras jogam no cálculo depois. Exatamente. Esse aí, cara, esse experimento mental, o primeiro cara a fazer, esse da mosca, foi o Galileu, no século XVII. Ele escreve lá no livro dele, o experimento é parecido, né? Mas por contexto da época, que não tinha trem, tinha barco. Ele fala o seguinte, cara, tem um barco, certo? E tem um mastro, tem um cara em cima do mastro. Se ele solta uma pedra lá de cima do mastro, ela cai aonde? No pé do mastro. Agora o grande lance é, e se o barco tá em movimento? Se ele solta uma pedra, a maior parte das pessoas acha que ela vai cair para trás. O Galileu constrói exatamente esse que é o mesmo da mosca, concorda? Ele fala, cara, se tá no barco ali, o cara tá no alto do mastro, se ele soltar uma pedra, meu argumento é que a pedra vai cair exatamente no pé do mastro, que ela vai continuar compartilhando o mesmo movimento. E ele constrói num diálogo, estilo Platão, os argumentos de por que é assim.
mais ou menos o que a gente conversou. E no final, os livros do Galileu são um diálogo assim, é o Simplício, o Sagredo e o Salviati, os 3 personagens, né? Um defende as ideias do Galileu, o outro as ideias do Aristóteles, que é quem ele quer derrubar, e o outro cara intermedia. No meio do diálogo, o cara pergunta assim, pô, legal, fez sentido, entendi por que tem que cair no pé do mastro e tal, mas você fez o experimento? O personagem que defende as ideias do Galileu falou o seguinte, não fiz e nem preciso fazê-lo. Porque eu sei que é assim, porque não há como ser de outra forma. Ele fala, irmão, eu construí, tá tão amarrado a sistemática na minha cabeça, eu nem preciso fazer, pode fazer esse experimento. Que era mais ou menos o que o Einstein fazia, o experimento mental. Lógico que para ser ciência, você tem que fazer o experimento e aquilo tem que se comprovar. Ou pelo menos se mostrar ser não falso, né? Que é o Popper lá, o falsificacionismo. Mas o experimento mental é exatamente isso. O Galileu começa a fazer esse tipo de física aí, né? Que legal, cara. E tem algum outro ponto, assim, tipo esse da mosca, que normalmente é uma questão contraintuitiva num primeiro momento e depois que explica faz sentido? Porque esse da mosca, talvez por isso que demoraram 17 séculos para sacar isso. E esse da pedra também é realmente contraintuitivo se você for olhar de uma maneira mais rápida. Você solta a pedra, o barco continua andando, a pedra vai cair atrás. Tem algum outro assim que normalmente você se depara nas aulas que os alunos... Você lembra de cabeça agora? Vou pensar em algum aqui, mas eu costumo dizer que quase sempre a física ela é contraintuitiva. Porque se ela fosse muito intuitiva, ia ser só senso comum. Como é que você acha que as coisas funcionam? Eu acho que funciona mais ou menos assim. Então, quase sempre o jeito que você acha que funciona, ele tá errado. Você precisa aprofundar um pouco mais na coisa. E é por isso que a filosofia ela surge, até hoje ela tem uma vertente muito forte, de ser uma filosofia. Cara, uma atividade que você tem que, pô, bicho, sentar, parar, pensar um pouco como é que não é, conceber e tal. Então, é uma atividade intelectual difícil. Não à toa, e voltando nisso a conversa, na escola de Platão, primeiro os caras tinham que estudar matemática. Para ele era a base do conhecimento abstrato. Porque fazer física é fazer filosofia. É ter capacidade de abstrair ideia, de desconstruir como é que você acha que uma coisa funciona, propor alguma coisa diferente e tal. Então, quase sempre a física ela é contraintuitiva. Hoje em dia a gente não tem mais essa união de diversos pensadores numa pessoa só, né? Alguns se especializam em filosofia, outros vão para física. Mas o, é bem mais o raro, generalista, né? É difícil de existir hoje como existia antes, né? É bem difícil. O que, na minha opinião, é uma pena. Obviamente é interessante que exista uma pessoa que operou a vida inteira o cotovelo esquerdo das pessoas e ela saiba fazer isso com exímio, mas também é triste a gente ter perdido essas profissões mais generalistas como eram matemáticos, filósofos. Sim. Né? Por que você acha que isso rolou? Porque eu tenho a acho impressão que é especialização e especialização, né? avanço nas áreas, demanda. Parece que é muito mais difícil existir aquele cara que domina quase tudo, vamos dizer assim, né? Várias áreas diferentes do conhecimento, né? Na psicologia também, né? A psicologia veio de dentro da filosofia e por muitos anos quem produzia conteúdo acadêmico dentro da psicologia eram filósofos. E aí até que um cara lá, o Wundt, Wilhelm Wundt, um alemão, ele propôs tirar a psicologia de dentro da filosofia e transformar numa área independente. A filosofia, como é mãe de outras ciências, também é mãe da psicologia, né? Legal. Deixa eu te perguntar. Manda aí. Legal, cara. E aí, depois do Einstein, a gente falou aqui, então, nos termos da física, né? A gente teve o Newton e o Einstein, que foram 2 grandes nomes. Depois do Einstein, mais contemporâneo, tem algum grande nome que se destacou no campo acadêmico, que fez algum grande avanço? Cara, tão grande quanto o Einstein, o que a gente teve foram só alguns outros caras que mexeram na mecânica quântica. Igual eu falei, no início do século XX, ali, ó, as 2 grandes revoluções são 2 teorias distintas que correm em paralelo, surgem mais ou menos ao mesmo tempo. Uma é a física quântica e a outra é a relatividade. A relatividade é um Einstein que desenvolve sozinho. Já a física quântica ela é feita a muitas mãos. Começa com uma ideia do Planck, aí tem o Schrödinger, do gado de Schrödinger, que faz umas coisas importantes, o Dirac, outros físicos. Mas para mim, tirando o Einstein ali, um dos maiores físicos para mim que são notáveis ali do século XX, da segunda metade do século XX, é o Richard Feynman. Já vou falar nesse cara, o Feynman. Ele ganhou o prêmio Nobel também por um trabalho, inclusive, em eletrodinâmica quântica, um trabalho que se mistura com física quântica. Inclusive, o Feynman tem uma frase interessante. Ele diz assim, que qualquer um que acha que entendeu bem a mecânica quântica não entendeu nada de mecânica quântica. Olha só. Que a física quântica é um negócio tão complicado que os caras estavam quebrando a cabeça para entender e saber interpretar, que ele fala essa frase que, meu irmão, o negócio aqui é difícil até pra gente, sacou? Tanto é que a física quântica acaba que, eu acho que a
a área do conhecimento que é mais deturpada hoje em dia, né? Que a o guru galera pega fala agora te vender um colchão quântico que você vai dormir bem. Cara, como quase ninguém entende física quântica, qualquer um pode falar uma bobagem. O que estuda de fato a física quântica? Qual que é o objeto? O objeto de estudo, aí são as partículas subatômicas ali. Mas elétrons, assim, é comportamento delas? É o comportamento delas. Então, por exemplo, sei lá, se eu pego esse objeto aqui, né? Eu consigo dizer exatamente onde que ele tá agora. E se eu jogar ele pra você, na hora que eu jogar, se eu souber exatamente a força com que eu joguei, se eu souber a gravidade aqui, eu consigo prever exatamente a trajetória dele até ele chegar na sua mão. Isso é um trabalho do Newton, é um trabalho de predição matemática, de sabendo as variáveis iniciais e sabendo as forças iniciais, você prevê todo o futuro de movimento de uma partícula. Na física quântica, as leis que governam o movimento, se isso aqui fosse um elétron, isso já não seria verdade. As leis que governam o movimento do elétron são diferentes. Se eu jogo ele para você, eu não faço a menor ideia, é impossível matematicamente prever qual é o caminho que ele vai chegar. Até hoje não existe... Não é que não existe, nunca vai existir. Nunca vai existir. Porque a condição é probabilística mesmo. Sacou? Tem teoremas e princípios ali da física quântica que dizem que, de fato, não é que a gente não consegue predizer o caminho porque a gente não tem ferramenta suficiente. É porque, na verdade, ele é realmente imprevisível, ele é probabilístico, né? A teoria inteira... Por que é? É, porque quando a galera vai estudar, eles se dão conta que a matemática que está por trás desse negócio aqui, ela é uma matemática de álgebra linear e teoria das probabilidades. Então eles fazem certos experimentos e conseguem entender isso. O porquê é mais difícil, porque o porquê é como se fosse assim. Não, eu entendo que é difícil, talvez nem tenha essa resposta, né? Porque o porquê, ele é a premissa. Tudo vem daí. É como se fosse tipo um Einstein. Ele fala, cara, a velocidade da luz é a constante. Por quê? Cara, eu acho que é assim e vou construir as conclusões. E a gente verifica se as conclusões são essas. Entendi. Então é como se fosse assim, eu assumo isso como premissa. Mas e o porquê? Cara, aí o resto a gente... Entendi. Mas se a conclusão tiver de acordo com a premissa, pressupõe que a premissa é pressupõe que ela é verdadeira. Entendi. É isso. E são várias conclusões e várias predições que você vai destrinchando. Mas isso não anula a possibilidade de, num futuro, existir uma premissa que olha para diferente e não seja probabilístico. Os caras encontrem. Não anula. No paradigma de hoje, a essência, a premissa, a teoria é probabilística mesmo. Você sabe que eu li um livro recentemente de um neurocientista que ele defende que não existe livre-arbítrio, né? E aí... Qual que é o livro? Determinate, o nome do livro. Legal. Não vem ao caso e tal, mas tem uma hora no livro que ele tá debatendo ele tá debatendo os argumentos contra a ideia de não existir livre-arbítrio. Tá. E um dos argumentos contra a ideia de não existir livre-arbítrio é esse. É o argumento de que a física quântica mostra que a organização dos átomos e etc. é probabilística. Isso. E portanto não é tem como, exatamente, não tem como determinar onde está. Aí ele fala que isso é uma coisa muito pequena e que, portanto, talvez não interfira a nível comportamental, que é uma coisa muito maior, é uma complexidade emergente. Mas ele entra nesse fala da teoria dos três corpos, ele conta a história muito legal, aliás, eu não vou lembrar o nome do cara, mas foi um dos primeiros caras que que começou com a ideia da teoria do caos, que ele estava fazendo um determinado experimento, e aí ele colocou lá na máquina do experimento um número, e botou a vírgula e 2 números depois da vírgula, e na verdade o experimento debandou para um outro lado, porque ele estava prevendo aquilo, só que uma pequena mudança. Exatamente, uma pequena mudança no número foi lá para outro lado, e ele até então não imaginava que isso podia acontecer. E aí ele explica também que o fato da gente não conseguir entender as variáveis, o número de variáveis complexas que determinam o nosso comportamento, ou seja, o nosso comportamento é imprevisível, não significa que ele seja indeterminado. Assim como a previsão do tempo é imprevisível, não significa que ela não é determinada. Ela é determinada por vários fatores físicos, atmosféricos e tal, só a gente não consegue controlar todas as variáveis. Ele chega a citar ali o demônio de Laplace? Cita o demônio de Laplace. Que a ideia é que se você tivesse controle de todas as variáveis, ou se você soubesse todas as variáveis, você poderia determinar o que iria acontecer. Né? Essa ideia é totalmente no paradigma newtoniano, porque o que o Newton faz é isso. Ele escreve certas leis e fala, meu irmão, se você me der quais são as forças, as variáveis, eu consigo prever o futuro inteiro dessa partícula. E o demônio de Laplace, que o Laplace escreve, num livro muito bom, inclusive, chama Ensaio Filosófico sobre as teorias... sobre a teoria das probabilidades, onde ele coloca as bases da teoria das probabilidades. E ele fala isso, ele fala, cara, com a física de hoje, que é 100% determinística, ou seja, sabendo as variáveis, como é que são as forças, os campos e tal, eu consigo prever todo o futuro, né, de uma partícula. Aí ele fala o seguinte, o demônio de Laplace que nem foi ele que deu esse nome, né? Não foi o Laplace, mas a galera apelidou assim. É o cara que, pô, bicho, se
é o que você falou, eu posso não ter todas as variáveis, e mesmo se eu tivesse todas as variáveis e soubesse qual variável que vai influenciar aqui na parada, eu posso não ter capacidade computacional pra isso. Porque, pô, bicho, é conta pra cacete. Hein? Mas o que ele fala é, bicho, se nós somos átomos, um monte de átomo e tal, e o átomo é governado pelas leis da física, um cara que conhecer todas as variáveis, todas as leis da física, porque tem um monte que a gente desconhece aí provavelmente, se esse cara conhece tudo isso e tem uma capacidade computacional infinita, sei lá, o cara é tipo Deus, meu irmão, o Laplace fala, o futuro estaria diante dos seus olhos. Tá aqui, é tudo, que é o que você falou, não existe livre-arbítrio e tal. Mas aí, você fala, caramba, que bizarro. Mas como a galera, lá no século XX, física quântica, descobre que, pô, a física quântica, que é o que governa como é que os átomos funcionam, que é do que a gente é constituído, se esse treco é probabilístico, então já não sei mais se esse determinismo... Exatamente. É esse argumento, esse argumento, né? Argumento. Mas assim, no universo... O que você achou no final? Você já terminou de ler o livro? Já. Você concorda? Não, eu defendo há alguns anos já que a gente não tem livre-arbítrio. É mesmo, cara? Vou ler esse livro depois, maneiro. É foda. Na verdade, foi antes até desse livro. Esse livro só arredondou meus argumentos. Mas deixa eu te perguntar. No universo fora da física quântica, essa lógica do demônio de Laplace faz sentido? Fora da física quântica, né? faz. Se você souber as variáveis, por isso que o Elon Musk consegue aterrissar um foguete de ré. Mais ou menos, porque... Não, é um pouco, né? Ali é muito domínio de muita lei da física, mas em teoria, aquilo ali de aterrissar o foguete de ré é até muito mais simples do que o que a gente tá falando, porque a gente tá falando de conseguir prever o futuro. Que é tipo assim... Inclusive tem um livro legal pra caramba que fala sobre isso, é um livro muito bonito, cara. Você vai curtir, chama Os Sonhos de Einstein. É de um físico que chama Alan Lightman, e ele é ficção e tal, mas ele escreve como se fosse o Einstein sonhando e pensando como é que o tempo funciona, que tem a ver com a teoria da relatividade dele. E tem um capítulo que ele fala sobre esse sonho, que é quando você começa a prever o futuro. Justamente porque você tem um domínio tão grande das leis da física que é, pô, bicho, eu sei exatamente aqui qual que é a pressão atmosférica, qual que é o campo eletromagnético, não sei o quê, como é que as leis da física funcionam para afetar os átomos, ou se é composto por X átomos, eu jogo tudo na conta e eu sei exatamente daqui 5 minutos o que você vai fazer. Porque eu consigo prever a evolução temporal de tudo. Num universo determinístico, sem física quântica, isso faz muito sentido. Que é o contexto em que o Laplace coloca essa ideia. Todo mundo fala, porra, bicho, é mesmo, cara. Que é um argumento ali realmente muito a favor de um determinismo, né? De você não existir livre-arbítrio. Você acha que você tem... Ninguém consegue prever esse futuro porque ninguém conhece todas as leis, as variáveis, ninguém tem capacidade de computacionar isso. Seriam muitas contas pra você fazer e prever o futuro, mas em teoria você conseguiria fazer. Mas a física quântica dá uma boa bagunçada nisso aí. Por isso eu quero até conhecer o argumento do cara. Você vai gostar desse livro. Você vai gostar desse livro. E ele dá pra ver que ele se esforçou, assim, porque ele explicou toda a ideia da probabilidade das partículas e tal. Cita vários autores. Porque a física quântica bagunça muito com esse tipo de argumento, porque realmente é isso, cara. Se eu jogo um elétron daqui até você, cara, eu não consigo fazer a menor ideia de onde que ele tá em cada instante de tempo. Ah, agora ele vai estar ali. Não, cara, tem uma probabilidade X dele estar ali. Você realmente... É intrínseco à teoria a natureza probabilística do movimento desse tipo de partícula. E se ele é 100% probabilístico, não determinístico, você nunca pode saber com certeza onde que tá, então eu nunca consigo dizer com certeza o que vai acontecer depois. Eu consigo dizer, cara, tem uma probabilidade X de ir pra cá, Y de ir pra lá, então quebra-se o determinismo, né? O argumento dele é basicamente que isso é muito pequeno para influenciar em comportamento. Entendi. Ele diz que tem coisas maiores, como hormônios, ação de neurotransmissores, que é meio que, em nível comportamental, abafa esse tipo de indeterminismo em nível... Mas tudo isso, em último nível, não é formado por isso? Se isso aqui é a substância última do negócio? Mas vou ler o livro e a gente troca essa ideia depois aí. Maneiro. Cara, muito foda, velho. Muito legal mesmo. Eu infelizmente, eu estudei em escola pública, no ensino médio, ensino fundamental, de interior, numa cidade de 8 mil habitantes. Então, infelizmente, eu gostava muito de biologia, era a disciplina que eu mais gostava. E educação física, claro, porque jogava futebol. Mas, infelizmente, nunca foi legal pra mim física, matemática. E eu sempre enxerguei física, matemática como algo aversivo, assim, tipo, caramba, tem que estudar aqueles negócios chato lá e tal. E encontra o valor de X, eu não entendia por que tinha que achar o valor de X. Por que tem que achar o valor de X, cara? Cara, eu não acho que tem que achar... O que é o X no rolê? Assim, eu não acho que tem que achar valor de X do jeito que a gente faz na escola. Eu acho que é meio perda de tempo mesmo. Mas vamos pressupor, o que é o X no rolê? O X, ele é incógnito, é o que você quer descobrir. Então, assim, eu posso te dar um problema aqui que é o seguinte. Pô, Wesley e tal, você tem a sua empresa aqui, tal, RD, e vocês querem faturar tanto no ano que vem,
sei lá, o custo por aquisição é tanto, a porcentagem de conversão é tanto, e você tem que descobrir quanto você vai investir em tráfego. Esse é o X. Esse é o X. Tá, então eu tenho essas variáveis, a porcentagem, quanto que a gente vai faturar, quantos clientes. Mas na faculdade, no ensino fundamental e médio, a galera faz isso, eles contextualizam dentro de um problema. Cara, mas muitas vezes a contextualização tipo a maçã, é muito forçada. As maçãs, laranja. É isso, cara. O João foi lá, pegou um abacaxi, jogou pro cara na feira, calcula a trajetória do abacaxi. Você falou, irmão, quem que vai calcular a trajetória do abacaxi na feira? Você fala, nessa pegada mesmo. E tem um outro lance que eu acho que é pior, bicho, que é o seguinte. A contextualização, muitas vezes, ela é tão forçada que eu acho que ela gera desinteresse. Porque o cara fala... Porque quando você quer contextualizar, você tá dizendo, cara, nesse contexto vai ser importante fazer isso. Aí o menor fala, meu irmão, eu na feira, no abacaxi, eu não vou fazer essa conta nem a pau. Esse negócio não serve pra merda trajetória da bola de um canhão, ninguém joga um canhão. Você fala, pô, sacou? Então, mas o que você acha que deveria ser... Como é que você acha que deveria ser organizado esse ensino? Eu acho que o que teria que mudar não é nem o que é ensinado, é muito mais a forma como é ensinado. Porque o que eu falei, bicho, você compreender, foi o lance que eu tava conversando aqui com você algum tempo atrás sobre o aluno que me perguntou, professor, por que eu tenho que estudar isso? Era algo que, do jeito que era estudado, não teria serventia alguma. Ele nunca na vida dele ia fazer aquela conta, eu tenho certeza absoluta. E o que ele fazia era o quê? Era ficar fazendo 20, 30, 50 exercícios iguais para ele pegar, incorporar a agilidade em fazer aquela conta, porque no concurso, no Enem, no vestibular, ele tem que conseguir fazer aquilo rápido. Cara, aquilo ali é completamente inútil. Que loucura. Uma e ainda máquina tem o tempo, isso. né, cara? Ainda tem um tempo. Uma máquina faz aquilo. Aquilo ali é inútil. Agora, compreender... Só que a sala de aula não dá tempo para isso, porque se eu preciso te treinar igual um macaco para você fazer aquela conta o mais rápido possível, eu não tenho muito tempo para te explicar por que aquilo foi feito e qual que é a lógica subjacente à construção daquela ideia. Porque você tem que ser eu gosto de falar isso aí, né? Um marcador de X no lugar certo. Cara, hoje em dia, a maior parte do ensino tradicional privado e tal, de boas escolas, etc., é uma grande preparação para o Enem. E o que é um cara bem preparado para o Enem? É um bom marcador de X no lugar certo. Quanto mais você marcar o X no lugar certo no menor tempo possível, mais eficiente você é. E muitas vezes você não precisa ter uma boa compreensão de ideias e fundamentos para você conseguir fazer isso. Então, por exemplo, esse próprio lance aqui do abacaxi que eu te falei, esse lance de jogar o abacaxi é exatamente o contexto lá de que o menino perguntou por que ele tinha que estudar isso. Então, ou seja, fazer esse tipo de conta eu acho que é bem pouco útil. Tem alguma parte importante no processo, você repetir, fazer um pouco para você incorporar na ideia, mas não do jeito que é feito. O interessante é, cara, por que alguém quis calcular isso? Que era mais ou menos o que eu te falei assim, o problema da mosca, por que ele é importante? Pode parecer inútil, não, ele é importante porque ele tem a ver, na verdade, com o movimento da Terra, sacou? Então, no primeiro momento, parece que a gente tá viajando aqui, mas não, cara, isso aqui, durante muito tempo, foi o que fez com que a humanidade nunca cogitasse que a gente pudesse estar em movimento. Então, ou seja, o negócio de lançar alguma coisa para alguém. Se a gente vai no fundamento, quem desenvolveu isso aqui? O Newton. Por quê? Como é que isso foi feito? E você começa a entender... Saquei. Você tá dizendo que o cara que faz o problema do abacaxi, ele não contextualiza de onde que aquilo veio. Ele apenas ensina a fazer o problema do abacaxi. Isso. Repetir o mais rápido possível, conseguir marcar o X no lugar certo, né? Questões de múltipla escolha e tal. Pronto, cara. É isso que o sistema tá interessado em te fazer. Quanto mais rápido você marcar o X no lugar certo, em menos tempo e tal, com mais eficiência, melhor, você é aprovado. O marketing da escola é esse, a gente aprova tantos alunos e tal. Que triste, e é isso né, que se compra, né? Você vira uma máquina de fazer produto. Mas, então, por isso que é razoavelmente difícil fazer um pouco o que a gente faz. Esse discurso que eu tenho, ele é muito pouco comercial. Mas o grande lance é, cara, eu nunca vi sentido em o aluno ficar anos nesse sistema para se formar um bom marcador de X no lugar certo e nem informar esse tipo de indivíduo, porque isso aí eu acho... A educação, ela vira só um meio para um fim, né? E aí o recado que você dá pro menino é isso, cara. Quando você entra na faculdade, aquilo ali não serve pra mais nada, porque a serventia é unicamente para passar na prova, né? E, cara, pra gente finalizar, pra que serve a Bhaskara, cara? Pra que serve o Bhaskara? De verdade. É o Bhaskara? A fórmula de Bhaskara, né? Ou Bhaskara. Ele serve para resolver um problema. Tipo esse aí. Por exemplo, ele é uma equação chamada equação de segundo grau. Esse problema que eu te falei aqui, então você tem um RD, o objetivo é faturar tanto na empresa, a taxa de conversão é tanto e tal, precisa saber quanto eu vou investir em tráfego, é o X. Dependendo das condições do problema, esse aqui não, porque esse aqui é mais simples. Ele pode cair na formulação dele numa equação de segundo grau. E a equação de segundo grau, o jeito de você achar o X e resolver o problema é a fórmula de Bhaskara. No caso, a Bhaskara seria essa equação do tráfego pago com alguns elementos a mais. Isso, a do tráfego pago ela é mais simples, mas dependendo do tipo de problema, você pode cair no Bhaskara e o jeito de achar o X é usando o Bhaskara, sacou? Mas tem outros problemas muito mais complexos que você vai precisar usar outras coisas mais complicadas e tal. Mas, de novo, pra mim o maior valor do Bhaskara não é o Bhaskara em si. Por quê? Cara, hoje você joga no computador. Você é um defensor da Bhaskara, então.
Você é um militante pró ensinar Bhaskara. Sim, mas não do jeito que é feito. Vamos colocar o nome aos bois aqui. Vamos colocar o nome aos bois. Você tá me dizendo, então, que você é um cara que milita a favor das instituições continuarem ensinando a Bhaskara. Cara, eu não diria que é tanto, mas assim, eu acho que ensinar o Bhaskara é muito importante porque não do jeito que é feito. Inclusive, olha que legal, tem vários alunos nossos, uma das coisas que a gente faz num curso mais simples que a gente tem, que é Desvendando a Matemática. É um curso que o objetivo é alfabetizar a pessoa na matemática. Tem um módulo sobre o Bhaskara, que a primeira coisa que eu falo é, eu explico, cara, de onde que veio isso? Por que um cara fez isso aqui? E eu monto exatamente, eu demonstro, eu construo aquela equação e explico qual que é cada passo lógico para aquilo ali ser uma verdade. Cara, é uma das aulas que a galera mais gosta. Que legal, cara. Não porque agora elas vão fazer mais rápido o Bhaskara, porque é mecânico o processo, mas porque agora elas entendem porque aquilo foi construído. E aí é o papo do Platão. Você desenvolve a capacidade de entender conhecimentos abstratos e não só de reproduzir ideias. E, cara, até do ponto de vista de aprendizagem, você bota uma história mais legal no fundo, o aluno engaja mais, cara. A gente conta história, vê um monte de número, não faz tanto sentido se não tiver uma história colando eles, entendeu? Exatamente. E o lance do Bhaskara, eu acho que ele entra no mesmo lance, e eu sempre advogo a favor disso aqui, até mesmo pra você, bicho, que é da área ali de ciências humanas, ou pra talvez quem estiver nos escutando aqui que é de outra área. Cara, compreender a matemática é um privilégio, cara, e é uma ferramenta poderosíssima, cara. Assim, vários autores. Você tá, por exemplo, Thomas Hobbes, que foi um grande filósofo ali, iluminista e tal. Ele já tinha mais de 40 anos, era muito conhecido como um filósofo. Ele um dia tá na biblioteca de um amigo dele, pega um livro, Os Elementos, do Euclides. Ele começa a folhear. Cara, ele fica tão fascinado com aquilo que ele para de fazer filosofia e começa a estudar só matemática. Ele compreendeu uma linguagem que tem um poder de precisão e de lógica argumentativa que ele desconhecia. Que legal. Ele escreve o Leviatã totalmente inspirado nos Elementos de Euclides. Do mesmo jeito que o Newton é inspirado por isso e o próprio Abraham Lincoln, estou citando exemplos de pessoas de ciências humanas porque talvez isso aí possa motivar alguém. Ele escreve o Leviatã e o objetivo dele no Leviatã, um livro muito bem escrito inclusive, ele quer construir argumentos de forma tão sistemática como Euclides fez na matemática. Ele quer meio que mimetizar aquela linguagem matemática. É um livro muito bem escrito, inclusive. E ele começa a se fascinar por matemática, tem uns trabalhos de matemática, ele acaba não sendo tão conhecido por isso, porque ele, sei lá, é um matemático mais amador, mas ele incorpora aquela linguagem na própria filosofia dele. Porque não existe algo tão lógico, tão bem construído, tão irrefutável e que te dê possibilidade de acessar o eterno, né? De construir um argumento, você vai falar, meu irmão, isso aqui tá feito. O Teorema de Pitágoras pode passar 50 mil anos que isso vai continuar sendo uma verdade. Que legal, cara. Isso aqui é muito forte, é muito poderoso, né? Que massa. Bicho, obrigado pela sua presença aí, cara. Foi muito foda. Agora eu entendi por que a mosca, ela continua... Continua lá no mesmo lugar do vagão. Pô, valeu, legal, cara. Curti muito o papo. Agradeço o convite aí. Deixa tuas redes aí pra galera te acompanhar. Beleza, @Universo na Rádio, vocês me acham aí no YouTube, no Instagram também. E se você curtiu esse papo e tiver vontade de entender melhor como é que a matemática funciona, tem um curso nosso que ele não tem muita conexão com prova, com Enem, com nada. O objetivo dele, a gente fala que é te alfabetizar na matemática, te mostrar essa estrutura de como é que ela funciona. Chama Desvendando a Matemática, eu acho que você vai gostar bastante. Pô, eu vou ter que fazer esse curso. Não, eu vou te dar um acesso, cara. Você vai gostar, você vai entender como é que o Bhaskara funciona. Você vai falar, porra, bicho, é isso aqui. Legal demais. Valeu. Pessoal, Valeu, inscrevam-se aqui no canal, tá? Deixa o like neste episódio. Compartilhe nos grupos de WhatsApp com as pessoas que você acha que tem interesse. E até a próxima. Valeu.